Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Mariani, sou farmacêutica aqui da Infinity Pharma e essa vai ser a nossa aula sobre o produto Epifactor. Então, para falar sobre o Epifactor, a gente precisa entender um pouco mais sobre o processo de cicatrização da nossa pele. A nossa cicatrização, ela é basicamente dividida em várias etapas. Nós temos 3 etapas que compõem o nosso processo de cicatrização. A primeira etapa é a fase inflamatória. São as 3 fases que dividem a cicatrização. Aqui na imagem vocês já conseguem visualizar os 3 processos, mas vamos entender cada um de forma separada. A fase inflamatória, que é essa primeira fase aqui, é imediatamente após a lesão. Então, para falar de efeito, de cicatrização, a gente vai falar muito sobre feridas, sobre cirurgias, sobre cortes, lesões que são provocadas na nossa pele. Então, quando a gente sofre um corte, uma lesão, a primeira coisa que acontece é o extravasamento de tudo que a gente tem na nossa corrente sanguínea. Então, a partir do momento que você tem uma lesão, tudo o que está aqui dentro do seu corpo, ele começa a vazar, literalmente. O que acontece dentro do nosso organismo quando ocorre aí uma lesão, um corte? A primeira coisa que o nosso organismo faz é liberar algumas substâncias como o tromboxano e substâncias vasoconstritoras. Para que isso acontece? Para que a gente consiga parar o extravasamento, principalmente de sangue, junto com outras substâncias. Então, a gente provoca o processo de coagulação do sangue, que é onde a gente começa a formar aquela pequena casquinha, em cima da lesão, para que o sangue pare de vazar. Então, a gente precisa coagular aquele sangue, a gente precisa transformar ele numa substância mais rígida, para que ele consiga formar uma camada protetora ali sobre aquela ferida, para que pare de ocorrer o extravasamento. Depois disso, liberação de plaquetas, então, que promovem a coagulação sanguínea e forma a barreira protetora aqui em cima. Começa-se a liberação de fatores de crescimento que vão fazer o quê? Vão fazer com que todas as nossas células que estão nessa região comecem a se reproduzir de forma mais rápida para recuperar aquele tecido que foi lesionado. E algumas células de defesa também migram para essa região para combater qualquer coisa estranha que tenha conseguido entrar através dessa ferida. Então, a fase inflamatória ela é muito caracterizada pelo aumento da circulação naquela região. Por quê? O seu organismo ele vai mandar tudo o que ele tiver de recursos para aquela região para proteger o seu corpo da entrada de micro-organismos, de bactérias, de qualquer substância que possa promover uma agressão, acabe desencadeando uma doença, uma infecção, e liberar substâncias para começar a recuperar aquela região. Então, primeiramente, a gente tem que tentar fechar ali de forma improvisada aquela ferida para que a gente pare de ter perda de sangue, perda de nutrientes, perda de água. Então, ocorre a coagulação do sangue naquela região e começa a multiplicação de células aqui nessa região através da liberação dos fatores de crescimento. A gente já vai entender quem são os fatores de crescimento, mas já para adiantar, são eles que estimulam as nossas células a começarem a se multiplicar aqui mais rapidamente para fechar de forma correta essa lesão. E também as nossas células de defesa que começam a chegar nessa região para defender aí contra micro-organismos agressores. Então essa é a primeira fase da cicatrização, a fase inflamatória. A segunda fase ela é a fase proliferativa. Então, é o momento onde as nossas células vão começar de fato a se multiplicar para fechar de fato essa ferida. Então, a gente liberou os fatores de crescimento lá na primeira fase, na fase inflamatória, e aqui
as nossas células vão começar a se multiplicar de fato. Então, para promover a epitelização, ou seja, a formação de um novo tecido, de nova pele. Angiogênese. O que é angiogênese? A formação de novos vasos sanguíneos. Porque se você teve uma lesão, você teve um corte, você também acabou cortando, lesionando vasos sanguíneos. Então, eles precisam se reconstruir para fluir normalmente o sangue naquela região de novo. E começa a se formar o tecido granular e acumular colágeno nessa região. Para quê? Para fechar essa ferida. O colágeno é o principal componente da nossa pele. Começa a ocorrer a proliferação, ou seja, a multiplicação das nossas células epiteliais, que são as células que compõem a nossa pele. Então, toda essa fileirinha aqui, ó, e essa parte de baixo também, é tudo célula que compõe a nossa pele. Então, a gente tem várias camadas e elas têm que estar bem fechadinhas para que a nossa pele esteja sempre, né, lisinha e homogênea e bem fechada para proteger corretamente o nosso organismo. E acontece a migração dos fibroblastos, que são as células do nosso organismo que são responsáveis por produzir o colágeno. Então, o colágeno, como eu falei, é o principal componente da nossa pele. É ele que vai dar sustentação, é ele que vai dar a flexibilidade, a suavidade, é ele que vai, de fato, fechar essa lesão e promover essa aparência da pele que a gente já está, né, tão habituado. Então, a segunda fase, a fase proliferativa, ela é caracterizada por essa multiplicação das células que compõem todas as camadas da nossa pele para que aquela lesão comece a se regenerar. E a terceira e última fase é a fase de remodelamento. Ou seja, depois que as nossas células se multiplicaram e formaram ali um novo tecido, mais ou menos meio que da forma que deu, né? Vamos produzir aqui um tecido rápido para resolver o problema, para fechar essa ferida de forma rápida e depois a gente volta aperfeiçoando esse processo. Então, a fase de remodelamento ela é muito isso. A gente primeiro fecha aquela lesão com um colágeno que é um pouco mais fino, que é o colágeno tipo 3, que é aquele fechamento emergencial. É só o que você precisa para recuperar aquela região e depois, com o tempo, a nossa matriz aqui ela vai se reorganizando, porque ó, quando houve a lesão, as células elas ficam todas bagunçadas, vai cada uma para um lado. Depois começa a se recuperar, elas vão começando a se reorganizar e finalmente aqui na fase 3 elas começam de fato a ficar todas organizadinhas, enfileiradinhas de novo, né, para garantir a homogeneidade da textura da pele. E aí esse colágeno tipo 3 formado, que ele é um colágeno um pouco mais fino, ele é finalmente substituído pelo colágeno tipo 1, que é o colágeno definitivo daquela região. Então, é a fase do equilíbrio, é a fase de encerrou, conseguiu, né, finalizar, cicatrizou e aí a pele volta ao seu estado normal de novo. Então, essas são as 3 fases da cicatrização: a inflamação, a proliferação e o remodelamento. O que pode acontecer algumas vezes quando essas fases, em algum momento, elas não acontecem da forma como tem que ser? A gente pode passar por um processo de cicatrização anormal, principalmente caracterizadas por 2 tipos de cicatrizes. A primeira é a cicatriz hipertrófica. O que é a cicatriz hipertrófica? Ela é uma cicatriz mais elevada, então ela tem um pequeno relevo na pele, né, na região onde houve a lesão. Ela é limitada ao tamanho da ferida. Geralmente ela tem um tom um pouco mais avermelhado, mas ela vai clarear com o tempo e ela também pode regredir. Então é aquele relevo que às vezes dura um pouco mais de tempo, porém ele com o passar de 1 ano ou 2, ele tende a regredir e ficar lisinho de novo. Você vai ficar só com aquela marquinha realmente da cicatriz, que aí já é, né, normal. Então é comum aparecer nas primeiras 2 semanas após a lesão, então fica esse pequeno relevo, essa cicatriz levemente elevada e depois de 1 a 2 anos ela tende a desaparecer. E
a cicatrização anormal, que é a mais preocupante, né, que é a que provoca mais impacto na qualidade de vida, é a queloide. A queloide muitas vezes ela é confundida com a cicatriz hipertrófica. Muita gente às vezes considera que essa pequena cicatriz elevada já é uma queloide, e não é. A queloide ela é muito mais agressiva, ela é muito mais grosseira e ela é muito mais impactante para o paciente. A queloide ela começa a aparecer depois de vários meses, né, depois que a lesão já cicatrizou, e ela é caracterizada pela multiplicação exacerbada dos fibroblastos. Lembra que eu falei? O fibroblasto é a célula que produz colágeno. Esses fibroblastos, por algum motivo que nem sempre a gente conhece, né, uma disfunção, algum mau funcionamento ou algum erro no processo, eles começam a se multiplicar de forma desordenada quando já não precisa mais e começam a produzir muito colágeno nessa região. Então, eles se multiplicam demais e aí a cicatriz ela é como se a pele nunca parasse de se regenerar nessa região. Ele entende que ele ainda precisa produzir tecido nessa região porque ainda está errado, como se ainda tivesse alguma coisa errada. Então eles começam a se multiplicar de forma desordenada e continuam produzindo mais tecido. E aí forma essa cicatriz grossa, ela tem relevos, ela é escura, ela muitas vezes dói e ela leva, né, como eu falei, até 4 meses para surgir. Normalmente a remoção dela é cirúrgico, ela não regride com o tempo, tá? Então é uma cicatriz muito mais preocupante, principalmente para a qualidade de vida das pessoas, dependendo da região que acontecer, é terrível, né? Vamos supor que você passa por um procedimento estético, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, e aí de repente a cicatriz da sua abdominoplastia forma uma queloide. Você perdeu a sua cirurgia inteira. Então ninguém quer que isso aconteça, óbvio. E a queloide, ela não tem uma razão, ela não tem uma característica. Algumas pessoas apenas têm tendência a desenvolver, tá? Não tem algo que determine, né, que a pessoa vai ou não ter queloide. Algumas pessoas têm essa característica e algumas pessoas não têm. É meio aleatório a formação de queloides. Tem pessoas que passam a vida inteira sem ter uma queloide numa cicatriz e em algum determinado momento, numa cirurgia ou em alguma ferida específica, ela acabou desenvolvendo. Então, não tem um padrão, nem sempre você vai ter em todas as feridas e assim por diante. Então, o impacto pode ser grande na qualidade de vida. O problema dessas cicatrizações anormais, como eu falei, hoje a busca por procedimentos estéticos está muito grande. Então, aumentou-se muito a realização de plásticas, aplicação de próteses mamárias, peelings, o laser, o microagulhamento. A gente tem muitos procedimentos hoje que visam promover a beleza e a qualidade de vida. Se você faz um procedimento estético e em seguida você tem uma cicatrização anormal, uma cicatrização hipertrófica ou uma queloide nesses procedimentos, você vai ter um impacto muito alto na sua qualidade de vida e no resultado que você buscava. Você fez um procedimento buscando um resultado e você vai ter um resultado totalmente inverso ao que você estava procurando. Então, precisa-se de um cuidado muito maior após o procedimento para que você consiga ter os resultados desejados. E a gente sabe que hoje a gente não tem tempo para, muitas vezes, se recuperar adequadamente de um pós-procedimento. A gente precisa de uma recuperação rápida, de uma cicatrização perfeita e de resultados que sejam satisfatórios. Por quê? A gente está sempre na correria, então a gente quer o quanto mais rápido, né, ter o resultado esperado e que saia tudo perfeito, claro. E como eu falei, se isso não acontecer, o impacto na qualidade de vida é absurdo, é muito, muito, muito ruim você ter uma cicatriz irregular, seja por uma ferida, seja por um procedimento cirúrgico, seja por um procedimento estético. A verdade é que ninguém quer uma cicatriz anormal. Isso também pode acontecer com pacientes que sofrem com úlceras crônicas, úlceras venosas, úlceras, feridas de pessoas com diabetes, indivíduos acamados, lesões, né, gerais por acidente, quedas, queimaduras, enfim.
a ferida, ela já gera um impacto na qualidade de vida. E se você não consegue cicatrizar, é um impacto ainda maior, né? Essas feridas, principalmente venosas, diabéticas e de pessoas acamadas, são feridas que normalmente não se consegue a cicatrização. São feridas que duram muitas vezes a vida inteira, às vezes elas fecham, elas abrem de novo. E isso para o paciente é terrível. Então, o processo de cicatrização, ele tem uma importância altíssima na nossa vida, né? Seja por procedimentos, seja por beleza, seja por saúde. Então é muito importante que a nossa pele e a sua regeneração esteja sempre funcionando da forma correta, porque isso vai ter um impacto na nossa vida no futuro. Então, quem é o Effector e, né, aonde ele vai se encaixar em todo esse processo, em todas essas fases, esses acontecimentos da nossa vida. O Effector, ele é uma substância de natureza proteica, então ele é uma proteína, e ele é um EGF, ele é um fator de crescimento epidermal. O que é isso? Como eu falei lá nas fases da cicatrização, lembra que eu falei, na primeira fase, a fase inflamatória, a gente tem a liberação dos fatores de crescimento, e são eles que estimulam as nossas células a se multiplicarem e promoverem a correta cicatrização. Então o Effector, ele é um fator de crescimento epidermal, significa que ele é específico para a pele, e ele é produzido a partir de um processo biotecnológico, resultando em uma molécula idêntica à que é produzida pelo nosso organismo. Então, lá quando a gente tem a ferida, a gente tem a primeira fase inflamatória, o nosso corpo libera fatores de transferência. Então, nós produzimos os fatores de transferência. O Effector, ele é a mesma molécula, ele é totalmente idêntico à molécula que nós produzimos. E ele não é sintético, tá? Ele é o EGF mesmo, o fator de crescimento, tá? Reproduzido através de um processo de biotecnologia que eu já vou mostrar para vocês. E ele possibilita o estímulo natural, totalmente não invasivo, do processo de cicatrização. Isso significa que ele é muito efetivo. Você não precisa de um processo invasivo como uma injeção, você não precisa promover outra lesão, entendeu? Então ele é um processo totalmente limpo e simples de você aplicar, o que facilita muito, principalmente para pacientes que estão necessitando aí de um processo de cicatrização. Então, o objetivo, né, do Effector, ele é evitar a cicatrização anormal, porque ele vai promover a correta proliferação celular e o remodelamento, a correta produção de colágeno e de regeneração realmente da ferida, e diminuir o tempo de recuperação. Então, como a gente precisa se recuperar cada vez mais rápido de procedimentos, ou se você tem uma ferida que ela não consegue cicatrizar ao longo do tempo, o objetivo dele é promover a correta cicatrização, a boa regeneração da pele e reduzir o tempo de recuperação e de cicatrização da ferida. Então, para entender sobre os fatores de crescimento, como eu falei lá atrás, eles são liberados, né, no momento da lesão. Então, os fatores de crescimento, eles são proteínas, pequenas substâncias produzidas no nosso corpo todo, tem um fator de crescimento específico para cada região, e eles estimulam o crescimento, a proliferação, ou seja, a multiplicação e a sobrevivência das nossas células através da ligação a receptores específicos das nossas células. Então, nesse caso, a gente está falando do fator de crescimento epidermal, que é o fator de crescimento da nossa pele. Quem é, como eu mostrei lá atrás, as principais células envolvidas no processo de regeneração da pele? Os fibroblastos, que são quem produzem colágeno. Então, na parede dos fibroblastos, aqui na membrana das nossas células, a gente tem receptores que são específicos para fatores de crescimento. Então, o fator de crescimento, ele chega aqui do ladinho da nossa célula, a célula tem um receptor que é específico para ele, reconhece o fator de crescimento e, com isso, ela passa a ser estimulada e a trabalhar de forma acelerada, de forma melhor, né? E acelera aí o processo de regeneração. Então, qual que é a função
dos fatores de crescimento? Ele promove a adesão e a migração celular, ou seja, faz com que todas as células que estejam disponíveis naquele momento vão para aquela região que está necessitando, porque ela está com uma lesão, ela precisa se regenerar. Ele estimula a diferenciação e maturação celular, ou seja, a multiplicação. A diferenciação é multiplicação de células, elas se reproduzem através de diferenciação. Você tem uma única célula, ela se divide, se diferencia em 2 novas células, que vão se dividir em 4 células e assim, né, progressivamente. E a maturação, ou seja, o amadurecimento dessas células para que elas consigam trabalhar de forma correta. E também de promover a angiogênese, como eu falei lá atrás, a formação de novos vasos sanguíneos. Por quê? Você lesionou aquela região, você rompeu vasos sanguíneos e você precisa de novos vasos sanguíneos naquela região para aumentar, para acelerar o transporte de novas células, de nutrientes, de tudo que o seu organismo precisar para começar a regenerar aquela lesão. Então, essas são as principais funções dos fatores de crescimento. Como eu falei, a gente tem muitos fatores de crescimento espalhados em todo o nosso organismo e no Epifactor a gente tem o fator de crescimento epidermal ou epidérmico, que é o fator de crescimento específico para a nossa pele. Os fatores de crescimento, eles são produzidos por células chamadas de macrófagos. Essa é só uma imagem ilustrativa para que a gente consiga entender realmente o quanto eles são importantes no processo de regeneração cutânea, que é a nossa pele. Então, ele promove o estímulo, a proliferação e a migração de células para a região da ferida, tanto de fibroblastos, queratinócitos, né, e todas as células que compõem ali aquela região. Ele é apresentado nessa forma de ampolas, então a gente tem duas apresentações, uma pequena ampola de 1 ml e uma ampola de 5 ml. A gente já vai entender o uso, né, dessas diferentes ampolas, diferentes apresentações. E como que ele é produzido? Eu falei que ele não é uma substância sintética, ele é o fator de crescimento natural, idêntico ao do nosso corpo, produzido por biotecnologia. Então, tudo que é produzido dentro do nosso corpo vem a partir de um comando genético, certo? A gente tem o nosso DNA com trilhões de códigos genéticos, que são comandos, que são como receitas de bolo dentro do nosso organismo, aonde tá ali escrito todos os processos que a gente desempenha ao longo da nossa vida. Tudo que é produzido, tudo que é feito dentro do nosso corpo é feito a partir de um código genético. Então, foi para a produção do Epifactor, foi isolada a região do DNA com o código genético específico para a produção do EGF, do fator de crescimento. Isolada essa região do DNA, ela foi inserida em uma cultura de bactérias E. coli. Essas bactérias com o DNA, né, o código genético específico do fator de crescimento, elas passam por um processo de fermentação, onde elas se multiplicam. Então, elas são colocadas numa cultura, com temperatura, com o ambiente do jeitinho que elas gostam, e elas começam a se multiplicar. Quando elas se multiplicam, elas multiplicam com elas o fator de crescimento. Afinal, elas foram inseridas aqui de um código genético que as comanda a produzir fatores de crescimento, exatamente iguais aos produzidos dentro do nosso corpo. Então, elas produzem fator de crescimento, se reproduzem. Depois que elas se reproduziram, elas são passadas por um processo de filtração e purificação para que seja removida todos os resíduos, todas as bactérias são removidas e a gente fica somente com o fator de crescimento. Ele é estabilizado em um mix de óleos, porque o fator de crescimento ele é uma estrutura muito sensível, então ele precisa ser estabilizado, então ele é colocado aqui em um blend especial de óleos e isso é determinante para a estabilidade e eficácia do fator de crescimento.
e depois ele é envasado sob nitrogênio líquido naquela ampolinha. Por que o invase sob nitrogênio líquido? Porque ele não pode ter nenhum contato com o ambiente externo no momento em que ele está sendo produzido. Como eu falei, o fator de crescimento ele é uma substância muito sensível. E se ele tiver contato com o ambiente externo antes de estar devidamente envasado, ele corre o risco de desestabilizar. Então, o invase sob nitrogênio líquido é extremamente importante para garantir que no momento do invase não haja contato com o ambiente externo e o produto permaneça ali totalmente protegido e estável até o momento da aplicação. Então, aqui só para a gente conseguir ilustrar a quantidade de substâncias que compõem, né, o Effector. Então, como eu falei, a gente tem um mix aqui de substâncias oleosas, conservantes e tudo o que a gente precisa para manter a estrutura e a estabilidade dos fatores de crescimento. Isso também faz com que a absorção seja maior, porque vários dos ativos que a gente tem aqui na composição do Effector, eles fazem com que a afinidade pelas nossas células seja ainda maior, porque eles têm uma composição muito semelhante às nossas células. Então isso aumenta a absorção do Effector através da nossa pele, para que ele consiga atingir adequadamente as nossas células e aí sim desempenhar o seu papel como fator de crescimento. Então, como eu falei, por que essa estabilização é importante? A gente tem o fator de crescimento em contato com o ambiente. Se ele estiver, né, foi feito todo esse processo, o mix de óleos, o invase sob nitrogênio líquido, você garantiu que o produto chegou aqui dentro dessa ampolinha sem nenhum contato com substâncias externas, com substâncias estranhas, com qualquer coisa que possa modificar a sua estrutura. Então você manteve ele estável até atingir os receptores da nossa célula, de forma com que eles possam reconhecer o fator de crescimento. Se esses cuidados não forem tomados e você acabar promovendo a mudança, né, na conformação da molécula do fator de crescimento, você acaba desestabilizando o fator de crescimento, ele muda a sua conformação, a sua composição e não tem mais afinidade pelos nossos receptores. E aí ele não vai mais conseguir estimular as nossas células, a gente não vai mais ter a resposta fisiológica ao fator de crescimento e a gente não vai conseguir ter os benefícios, né, da aplicação desse produto. Tudo isso garante que o produto seja corretamente absorvido pela pele e assim manter a sua eficácia. Somente o mercado magistral contém o Effector, somente o mercado magistral pode contar com o fator de crescimento epidermal totalmente estabilizado. É uma dúvida frequente, apesar dele ser em ampola, ele é um ativo de uso tópico, tá? A aplicação é na pele e não é injetável. Então ele pode ser utilizado de duas formas. Ele pode ser utilizado puro, que é o que nós chamamos de drug delivery. Normalmente essa forma de uso é mais utilizada em consultório, principalmente após procedimento. Então você fez um peeling agressivo, um microagulhamento e o médico pode imediatamente após o procedimento utilizar uma ampola de 1 ml diretamente na pele do paciente logo após o procedimento. E ele também pode ser formulado em formulações home care, onde você vai diluir 1 ml, que é uma ampola do Effector, em veículos diversos de 30 a 250 gramas. E a gente já vai entender o porquê essa diferença de veículo para 1 ml de Effector. É muito importante lembrar que, por ser um produto muito sensível, né, o fator de crescimento ele é muito sensível, a formulação, depois de pronta, ela deve permanecer em geladeira por no máximo 60 dias. O produto pronto ou
somente a formulação, tá? O produto puro, a ampola, não tem necessidade, ela pode ser mantida em temperatura ambiente sem nenhum problema, mas a formulação, né, depois de manipulado, ela deve ser guardada em geladeira por no máximo 60 dias. Isso para garantir a estabilidade do fator de crescimento. Por que eu falei que a gente pode fazer a formulação home care de 30 a 250 gramas de veículo? Ah, mas não vai diluir? Claro que vai, mas foram feitos estudos em toda a literatura para determinar em qual concentração você precisa do fator de crescimento para que ele possa ser absorvido e apresentar a efetividade clínica. Então, avaliando, né, todas as diferentes aplicações, diluindo 1 ml do Effector em até 250 gramas de veículo, você ainda tem concentração suficiente de EGF para obter ligações na pele e estimular o correto, né, funcionamento e o correto processo de regeneração. Ah, mas qual que é a diferença de eu aplicar 30 gramas ou 250 gramas? Ah, 30 gramas ele está mais concentrado? Ele vai agir mais rápido? Sim, isso vai acontecer. Mas, como ele é um produto que tem uma validade curta, né, depois de formulado, isso nos permite avaliar a quantidade correta de produto de acordo com a lesão. Muitas vezes você vai ter uma lesão pequena que não vai compensar você fazer uma quantidade grande de produtos, por exemplo, um pós-peeling, um pós-microagulhamento. Você vai aplicar o produto no rosto por um período curto de tempo. Você precisa de 30, no máximo 50 gramas, né, de produto pronto, porque senão você vai acabar perdendo. Agora, se você tem um paciente que tem uma ferida grande na região da perna, na região das costas, no braço, onde você vai precisar de muito produto para aplicar, não adianta você fazer uma bisnaguinha pequena de 30, 50 gramas? Não, porque não vai durar nada. O paciente precisa de uma quantidade maior. Então, aí você pode fazer uma base maior, de até 250 gramas, que você ainda vai ter fator de crescimento suficiente para promover a cicatrização daquela região. Conforme a ferida vai cicatrizando, você pode reduzir a quantidade de veículos se achar necessário. Então, quem vai determinar essa quantidade, né, de veículo a ser utilizado? O prescritor que estiver acompanhando, né, o caso e avaliando a necessidade de cada paciente, para que você consiga utilizar o produto em toda a lesão dentro do prazo de validade determinado do produto. Qual é o tipo do veículo que eu posso utilizar? Qualquer um. O Effector ele é um produto muito versátil, onde você pode aplicar, como eu falei, puro, imediatamente após o procedimento dermatológico. Você também pode manipular em bases sérum, é muito utilizado nos primeiros dias do procedimento, porque ele é um veículo mais suave, mais fácil de aplicar, então principalmente em procedimentos de rosto, né, pós-peeling, pós-microagulhamento, pós-laser, porque ele não tem água, então não causa desconforto no momento da aplicação e é muito fácil de aplicar, a espalhabilidade é boa. Você também pode utilizar em bases de creme, cold cream ou não iônico, enfim, né, com a base de creme que você estiver mais habituado, principalmente utilizado em feridas ou lesões onde você busca a oclusão, né, evitar a perda de água pela pele, principalmente em queimaduras, alguns tipos de laser e peelings, mas tem que observar porque o creme ele tem uma textura que às vezes é mais difícil de remover. Então, se você tiver uma lesão e você tem que fazer troca de curativo, o creme às vezes pode dificultar a limpeza no momento da troca de curativo. E é nesse momento que o gel é o mais indicado. Por quê? Principalmente para feridas de ampla extensão, porque ele é muito fácil de limpar na troca de curativo. Ah, é só esses tipos de veículos que a gente pode utilizar? Não, você pode utilizar qualquer veículo, tá? Aqui são alguns exemplos e aonde eles são mais indicados, mas você pode utilizar o veículo que você achar mais conveniente. Pode aplicar em pomada, pode aplicar em
óleos hidratantes, você pode aplicar em soluções, enfim, tá? Tudo depende da necessidade do paciente. Então, tem uma versatilidade muito grande de formulações que podem ser feitas com o Effector. Então, ele pode ser aplicado em formulações pós-cirúrgico, então plástica, cesáreas, cirurgias ortopédicas, na regeneração de lesões, sejam elas agudas ou crônicas, então uma ferida provocada por um acidente, uma queimadura, ou uma ferida crônica, que é uma úlcera, ferida vascular, diabético, e na recuperação pós-procedimento, no caso de peelings, laser, microagulhamentos, cirurgias estéticas, como eu já falei. Aqui são alguns casos clínicos, e eu já aviso que temos algumas imagens fortes, tá? Mas é muito impactante, mas ao mesmo tempo é muito gratificante para a gente acompanhar, né, os resultados e os benefícios que o Effector pode trazer para os pacientes. Aqui a gente tem o primeiro caso clínico, uma paciente do sexo feminino, 62 anos, aqui ainda não são as imagens tão fortes, tá? Isso ainda são procedimentos estéticos. Paciente com laser, fez um procedimento de laser de CO2, utilizou 1 ml de Effector em uma base de sérum, 30 gramas de veículo, 2 vezes ao dia, somente do lado esquerdo, e um hidratante comum do lado direito. Não utilizou nenhum tipo de tratamento adicional e avaliado durante 30 dias. Aqui você tem visualmente uma melhora significativa depois de 48 horas, principalmente no inchaço. A gente vê que esse lado onde foi aplicado o Effector está bem menos inchado e bem menos vermelho do que essa região. Principalmente aqui, né, na região dos lábios tem bastante diferença na parte do inchaço, vermelhidão. Isso só no segundo dia, tá? Ela utilizou durante 30 dias com resultados bem significativos entre um lado e o outro do rosto, uma melhora principalmente visível no inchaço e no vermelhidão. O segundo caso, paciente também sexo feminino, com 40 anos, passou por os procedimentos de laser e foi avaliada durante 48 horas. Ela utilizou uma ampola imediatamente após o procedimento e depois 2 vezes ao dia durante 7 dias, né, na formulação Home Care. Também não utilizou nenhum outro tipo de tratamento e foi avaliada durante 7 dias. Houve uma melhora muito considerável na recuperação da pele após o procedimento, com regressão significativa da vermelhidão também. Se percebe que depois de 24 horas já está bem menos vermelho. É comum a gente, né, todo mundo tem algum conhecido que já passou por um procedimento de laser, a gente sabe que o rosto fica vermelho por bastante tempo, e aqui depois de 24 e 48 horas teve uma redução muito significativa, principalmente da vermelhidão da pele. Aqui já entramos nas imagens um pouco mais fortes. Um caso masculino, 39 anos, com uma ferida de origem traumática, com evolução de 3 meses, ou seja, 3 meses em que essa ferida não tinha nenhum sinal de cicatrização. Foi utilizada uma ampola de 1 ml em 30 gramas de gel, com curativo trocado a cada 48 horas, e em 60 dias você tem o fechamento completo da ferida. Paciente masculino, 72 anos, com uma amputação, apresentando úlcera, né, no momento da cicatrização, uma evolução de mais de 2 anos, então paciente com ferida aberta durante 2 anos, sem responder a outros tipos de tratamento, e é um paciente com diabetes. A gente sabe bem que paciente com diabetes que apresenta uma lesão é muito difícil de conseguir cicatrizar, além de outros problemas aí, como dislipidemia e enfermidades pulmonares. Utilizou o Effector em 1 ml em 30 gramas, com curativos trocados a cada 48 horas. Depois de 30 dias, fechamento praticamente completo
da ferida. Lembrando que é uma evolução de 2 anos, com fechamento em 30 dias. É um paciente que já tentou utilizar outras pomadas, outras substâncias, sem obter resultados. Paciente com 86 anos, com uma úlcera por pressão, é uma paciente acamada, com uma evolução de 2 anos também na ferida, sem responder a outros tipos de tratamento. Paciente com Alzheimer, então olha a dificuldade de tratar esse paciente. 1 ml de Effector em 30 gramas de gel, curativo trocado a cada 24 horas, com recuperação em 5 meses. Lembrando que uma evolução de 2 anos, tá? Outro caso de amputação, paciente com 66 anos, com diabetes. Paciente, nesse caso aqui, ele já perdeu a parte, inferior da perna por conta da diabetes. Ele sofreu uma lesão no pé e não conseguiu cicatrizar. Mesmo depois de cirurgias, foi necessário realizar a amputação por causa da cicatrização. E aí você imagina, se o paciente teve uma lesão no pé e não conseguiu cicatrizar, precisou de uma amputação, o que será da cicatrização da própria amputação? E aí ele utilizou o Effector 2 vezes, utilizou o Effector em 150 gramas de gel, aqui não foi colocado, mas é 150 gramas, 1 ml, e acompanhado mês a mês. Olha, depois de 30 dias, a diferença que já tem na lesão, 46 dias praticamente fechado. Fechamento total depois de 75 dias. Sétimo caso, um paciente com microagulhamento. Nesse caso, a gente não tem uma evolução, é um uso imediato. Aplicado uma ampola imediatamente após o procedimento e depois em 30 gramas de veículo durante 30 dias. Olha a diferença depois de uma semana já utilizando. Praticamente, 100% cicatrizada depois de uma semana. Paciente com 39 anos, com cicatriz de acne por mais de 7 anos, com muitas marcas, aquelas acnes que formam cicatrizes profundas. Passou por um procedimento de laser para remoção. Utilizou 30 gramas de Effector aplicado a cada 24 horas. Opa! Acelerou demais. Então, olha aqui as lesões tratadas com laser e após aplicação. Aqui avançou as fotos, não era para vocês terem visto ainda, mas nós temos casos veterinários também. Então, o Effector, ele não só pode ser utilizado em pessoas, em pós-procedimentos ou em feridas, mas também em pets. Nós temos o animalzinho, macho, foi resgatado da rua, já com a ferida coagulada, então foi feito o debridamento, foi reaberta a ferida para poder fazer a correta cicatrização, provavelmente paciente de atropelamento, utilizando 1 ml do Effector em 250 gramas de gel uma vez ao dia. Utilizou alguns medicamentos orais para evitar a infecção durante 24 dias. Olha que judiação. E é muito interessante de ver que ele promove, inclusive, crescimento de pelos na região de ferida. É raríssimo, haver crescimento de pelo em região de cicatriz. Então, olha o quanto o Effector consegue promover a regeneração do tecido da pele. Ele consegue, inclusive, criar um tecido que volta a crescer pelos. Um outro caso, aqui nós já temos uma cachorrinha
trauma por mordedura, provavelmente briga de rua, aplicado Effector em todas as lesões, 1 ml em 250 gramas durante 3 meses. Depois, em toda a ferida, 1 ml em 30 gramas. Também utilizou alguns medicamentos orais. O tratamento total foram 169 dias, com um início muito rápido na evolução. E depois de 3 meses, a gente optou aí pelo uso mais concentrado para estimular a regeneração total. Olha o resultado já depois de 6 dias, já percebe a pele bem menos avermelhada. Depois de 20 dias, com uma diferença já muito grande, principalmente aqui nessa região posterior. 49 dias, praticamente 100% cicatrizado e continuou utilizando por mais tempo. E olha, pele totalmente regenerada com pelinhos crescidos novamente. Esse foi um estudo realizado in vitro com o uso do Effector aplicado diretamente em fibroblastos. Para quê? Para que a gente consiga avaliar essa capacidade de multiplicação celular. Então, foi simplesmente para identificar realmente a interação do Effector com as nossas células, que promovem a regeneração, nesse caso aqui, os fibroblastos. Então, foi aplicado diferentes concentrações de Effector e um controle, ou seja, somente um soro, para que a gente tenha a visão de qual seria o processo normal. Durante 48 horas foi avaliado e aqui foram os resultados. Então aqui a cultura onde não houve nenhuma aplicação, então a gente tem aqui uma lesão, algumas células começando a migrar para essa região, depois de 48 horas ainda bem poucas células. Aqui já com uma concentração baixa do Effector, mas a gente já consegue visualmente identificar bem mais células migrando aqui para o meio da lesão, aqui depois de 48 horas ainda mais, e com o produto ainda mais concentrado, também mais células migrando para o interior aqui da ferida. Isso em 48 horas é uma diferença muito significativa. Então, houve um aumento de 16% na capacidade de migração dos fibroblastos para começar a regeneração da lesão. Então, isso realmente nos mostra que ele tem uma afinidade pelas nossas células de promover a regeneração. Quem tiver interesse, quem quiser acompanhar muito mais os nossos casos, tem muito mais casos clínicos no site www.epitelizando.com.br. Lá a gente coloca todos os relatos que a gente recebe, então tem vários procedimentos estéticos, tem pós-cirúrgico, tem queimadura, tem mais casos veterinários. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser conhecer mais resultados do Effector, pode entrar no site, que a gente sempre atualiza conforme a gente recebe mais relatos de bons resultados com o uso do Effector. Isso pra gente, com certeza, é muito gratificante. Uma dúvida que pode acontecer, e eu acho interessante a gente falar disso aqui antes de encerrar, eu mostrei para vocês lá no início que a gente tem duas apresentações, uma apresentação de 1 ml e uma apresentação de 5 ml, uma ampola maior. Como eu mostrei, em todas as formulações sempre é utilizado 1 ml em tantas gramas de veículo, seja de 30 até 250. Então, por que a ampola de 5 ml? É muito importante que a gente saiba que o Effector ele é um produto muito sensível, tanto que depois de formulado ele tem que ser mantido em geladeira. Tem regiões, tem farmácias, tem clientes, tem hospitais que vão utilizar bastante, então eles optam por comprar a ampola maior de 5 ml. Como utilizar essa ampola sem perder o produto? Porque você não pode abrir o produto. Se você abrir, você contamina e acaba desestabilizando. Então, a ampola de 1 ml é de uso único, você quebra, coloca ela inteira na formulação, manipulou, acabou. A ampola de 5 ml, para quem utiliza muito, ou você pode fazer veículo suficiente para 5 formulações, desde que você tenha a saída dela dentro do período de validade, sem
ocasionar nenhuma perda para o paciente, ou você pode fazer a remoção do produto com uma seringa, com a ajuda de uma seringa com agulha, porque ela é aquela ampola que tem aquela tampinha de borracha. Então, não remover o lacre e retirar o produto com a ajuda de uma seringa com agulha. E aí você só armazena o produto normalmente depois, remove 1 ml, utiliza na sua formulação e armazena o restante dentro da ampola sem nenhum problema, tá? Então, não se deve retirar o lacre da ampola de 5 ml, ou se você quiser manipular os 5 ml em 5 formulações, não tem nenhum problema, desde que você consiga utilizar dentro da validade sem promover, né, acabar correndo o risco do paciente perder a formulação e não conseguir utilizar, bom? Então, esse foi o treinamento sobre o Web Factor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!